nessa live de hoje eu venho falar para você sobre a nossa mente. Mente que constrói, mente que destrói. Como é a minha mente? Será que a minha mente é uma mente mais de construção? Ou ela acaba me sabotando muitas vezes? Acaba me tirando do chão, daquilo que eu quero, daquilo que eu mereço? Como é a minha mente? Se eu fosse resumir, dizer para as pessoas, contar para as pessoas como é minha mente, o que eu diria para elas? O que eu contaria para elas sobre a minha capacidade mental? Já parou para pensar nisso? Em pleno início de semana, em pleno final de ano, época de renascer, né? Afinal vem aí nascimento de Jesus. Então é época de nós nascermos, renascer, talvez renascer os nossos pensamentos, renascer a nossa mente, renascer o nosso jeito de olhar para as coisas, né? Só que quando nós falamos em mente, nós sempre precisamos entender que há coisas diferentes. Nós temos o nosso cérebro e temos a mente. Cérebro é aquilo que pode ser cortado, analisado, pesado, olhado. Dizem que um cérebro humano de uma pessoa adulta pesa em média 1.500 gramas, podendo ser até de 1.300, alguns dizem que pode chegar a 1,8 kg. Mas a média é 1,4 kg, 1,5 kg. Se alguém já teve a oportunidade de ir, né, quando fazia faculdade a gente teve a oportunidade de ir uma vez no laboratório, e se você tocar num cérebro é quase como se fosse uma esponja, né? Mas é uma esponja com esse quilo aí e meio, 1,4 kg, que tem um poder enorme sobre nós. Um poder enorme mesmo assim de fazer a grande diferença na nossa vida. Então quando nós estamos falando que um cérebro pode ser cortado, analisado, pesado, pode ser tocado, é essa a diferença da nossa mente. A mente não tem como ser tocada, cortada. Mas, entretanto, a mente é tudo. A mente é tudo. Essa mente que funciona dentro desse cérebro. E ela é a grande responsável dos nossos resultados. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quantas pessoas que automaticamente deixam de seguir em frente, deixam de prosperar, de crescer, porque na mente dela está implantada algumas informações que inconscientemente foram colocadas. E essa mente automaticamente vai destruindo essa pessoa, vai deixando ela sem chance de buscar o melhor, de fazer o melhor, de entender pelo melhor. Então lembre-se que a mente é tudo. A mente é tudo praticamente que a gente pode dizer. O cérebro é muito importante, precisa dessa caixa ou dessa massa, dessa esponja, tanto faz como nós chamamos, mas tudo funciona através da mente. E esse é o grande objetivo de eu falar hoje para vocês. Porque a mesma mente que ela destrói, ela pode construir. A pergunta sempre é, e a minha? Será que ela mais constrói? Será que ela mais destrói? Então, um dos grandes caminhos é a gente aprender a ser vigilante também, a gente perguntar, a gente trazer técnicas para nós de que podem melhorar. Toda vez que a nossa mente está num movimento de destruição, é porque a mente está nos levando para pensamentos acelerados. Eu gosto muito das técnicas de respiração. Técnicas de respiração, porque tudo funciona através da nossa respiração também. E a respiração nós podemos controlar, essa é a grande vantagem. Nós temos o poder de controlar a respiração. Então quando a minha mente está no movimento de me destruir, eu posso fazer uma técnica, ficar pensando em respiração. Existe uma técnica simples que eu sei que eu já falei aqui nas lives, que é a técnica do 5-2-4-2. O que é isso? Eu inspiro 4, contando até 4, 1, 2, 3, 4, seguro, 1, 2, aí eu solto em 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, seguro de novo, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Porque os nossos órgãos, eles também encaminham informação para a mente. Então quando o pulmão, ou quando eu estou trabalhando essa concentração na respiração,
chega uma informação na minha mente que está tudo bem. Porque pessoas quando estão desesperadas, angustiadas, elas tendem a respirar mais rápido. Então uma maneira de ajudar a nossa mente a beneficiar os nossos órgãos é respirar ou inspirar com concentração. Eu gosto muito de fazer isso pela manhã. Hoje à noite, quem estiver na aula do treinamento, vou inclusive estar falando sobre isso, ensinando técnicas de como a gente pode fazer curas acontecer, inclusive, mais facilmente, né? Também quem participa do treinamento de fortalecer a visão, né, largar os óculos, também vai ver algumas dinâmicas sobre isso, porque, inclusive, para a nossa visão ser melhor, a gente precisa entender de respiração, né, da gente conseguir respirar melhor. Então, isso é fundamental, é muito importante. Então, aprender a ser vigilante nos nossos pensamentos, nessas nossas crenças que muitas vezes nós destroem, crenças que vão jogando a gente para baixo, crenças que fazem com que parece que a gente não é merecedor das coisas boas. Como você deve conhecer pessoas que estão nesse movimento, né? Que não se aceitam, não fazem nada por elas. Então, aprender a ser vigilante para tirar essas crenças que destroem, inclusive, a nossa lucidez. A lucidez de enxergar o melhor acontecendo. E a respiração, isso que eu acabei de falar, realmente é um dos movimentos maravilhosos que a gente pode fazer isso. Se a gente não cuida dos nossos pensamentos, nós acabamos automaticamente nos repelindo de nós mesmos e compreendendo resultados. Então eu fui hoje de manhã ali fora, no meu espaço que trabalho, e eu tinha duas escolhas. Eu vi que a grama está um pouco sofrida, a nossa região aqui está faltando chuva, e eu disse assim, uau, o sol está lindo hoje e a grama está verde. O sol está lindo e a grama está verde. O sol está lindo e a grama está verde. O sol está lindo e a grama está verde. Por que eu falo isso para mim? Porque se eu ficar olhando para a tristeza que eu estou vendo na grama aqui em casa, se eu já ficar olhando para um sol muito claro logo cedo, imaginando que ele vai ser um sol destrutivo, gente, automaticamente a minha mente já logo cedo vai me direcionar para algo negativo. Então, mesmo vendo a grama numa situação diferente do que eu gostaria, eu fiquei insistindo comigo. A mente que constrói é a mente quando eu começo a ser vigilante, quando eu começo a decidir fazer a diferença. Consegue falar para você que essa segunda-feira, aconteça o que acontecer, vai ser uma segunda-feira maravilhosa. E se você estiver assistindo numa terça, numa quarta, numa quinta, conte para você, tanto faz o dia, mas conte para você logo cedo que vai ser um dia maravilhoso. Que vai ser um dia que realmente vai fazer a diferença. Nós podemos trazer essa realidade para dentro de nós. Porque se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, nós vamos acabar expulsando, repelindo as coisas boas também. E aí a gente acaba tendo resultados diferentes do que a gente quer. Lute, eu vou pedir aqui para vocês, lute contra a percepção de que sempre falta algo. Está faltando chuva, sim, mas e qual a coisa boa que tem hoje? O que nós temos de bom hoje para olhar e para comemorar e para falar? O que eu tenho de bom para comemorar? Então, lutar contra essa percepção de que sempre está faltando uma coisa, de que sempre está difícil, de que as coisas não dão certo. Porque isso vai nos destruindo quando a gente fica focado no que nos falta. Pois a gente esquece aquilo que nós já temos. Quando a gente foca só no que falta, a gente esquece de se conectar com aquilo que nós já temos. Então entra no movimento da gratidão. Entra no movimento da gratidão. É importante a gente decidir e buscar a mudança. Tá? É interessante, é muito importante a gente fazer isso. Evitar querer ser o mesmo o resto da vida. Eu sei que é desafiador, eu sei que às vezes a gente ficar no mesmo é melhor, eu tenho certeza.
Nós somos acostumados a ficar no cômodo. Aliás, uma das coisas mais interessantes em estarmos vivos realmente são as experiências diferentes. Estudos mostram ainda que pessoas que aceitam ou que são concursados e decidem ficar 30 anos fazendo a mesma coisa, geralmente são as pessoas que têm mais doenças. Porque muitas pessoas, quando ela está num lugar cômodo, ela tem uma dificuldade de fazer o diferente, de buscar o diferente. Eu não estou falando que não pode, mas se você for um concursado e está me assistindo, busca coisas diferentes. Aprenda, faça aquela técnica não sei se já falei aqui, a técnica dos 21 dias escovar o dente com a mão contrária. Comece a fazer coisas simples, diferentes. Eu estou fazendo novamente, eu já tinha feito uma vez e eu estou num processo agora de novo, de escovar os dentes 21 dias com a mão contrária. Hoje foi meu dia 9, né? Eu estou contando, eu estou fazendo isso novamente. Porque aí minha mente começa a entrar num outro mundo, ela começa já a imaginar que coisas diferentes são possíveis. São possíveis. Enxergar melhor é possível. Autocura é possível. Eu digo de novo, gente, autocura é possível. É possível. Nós estamos vivos porque a gente experimenta ou experiencia coisas diferentes, situações diferentes. Por isso, você já deve ter ouvido falar milhões de vezes, não sei se milhões, mas muitas mil vezes, quase todos os autores falam, somos o que pensamos. Tudo que só surge na vida, tudo que nós somos na vida, surgiu através dos nossos pensamentos. E o que eu estou mais pensando? A minha mente está construindo ou destruindo? Muitos daqui sabem que eu estou num processo de um treinamento que começa com a aula inaugural já essa semana. Que meu sonho é que muitas pessoas quando voltem em fevereiro, que geralmente é o mês que as coisas voltam a andar, escolas voltam a andar, meu sonho é que muitos que vão participar desse treinamento em fevereiro estejam sem óculos. Pessoas que usam óculos ou lente. Esse é um sonho meu. Mas é desafiador quando a pessoa está programado. Por exemplo, conversava com pessoas essa semana. E as pessoas dizem, mas faz mais de 40 anos que eu uso óculos. Sábado uma pessoa me ligava e tentando entender, mas faz 47 anos que eu já uso óculos. Colocaram óculos em mim aos 3 anos de idade. Eu tenho 50. E eu sei que deve ser uma confusão na mente das pessoas quando elas ficam pensando que isso é impossível para elas. Entretanto, vocês já tiveram testemunhas aqui mesmo, nas lives, pessoas colocando, eu usei 40 anos óculos e eu larguei. Eu usei 37 anos, minha esposa usou 31. Nós fazemos o nosso mundo. Eu sei que é desafiador, eu sei que para mudar as coisas, eu sei que quando eu tinha câncer de pele, que estava piorando cada vez mais, eu sei que tinha dias que eu queria arrancar minha pele, tinha dias que eu estava com vontade de arrancar, aqui assim principalmente, que me ardia muito, doía muito, geralmente essa região aqui, no peito tinha um incômodo muito grande, eu tinha uma roda muito grande, uma ferida muito grande, usava cinto de segurança, muitas vezes sangrava. E perceber 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando eu comecei a perceber resultado, mas eu tinha decidido que eu ia curar através da mente. Tomando coisas naturais, era a minha decisão. Porque já fazia 1 ano e meio que eu estava no tratamento convencional e vinha piorando. É fácil? Não, gente. 3 meses se tratando e não enxergar resultado é desafiador. Mas é possível. Daqui a pouco a mente entende que eu escolhi isso. E eu escolhi fazer o meu mundo ser diferente. Então eu posso perguntar para você, o que você escolhe pensar nesse período aí, que vem nascimento de Jesus Cristo,
Sim, a gente sabe, os estudos já mostram que não foi 25 de dezembro que nasceu, mas tudo bem. É a data da comemoração. E que bom que foi colocado. A Adelaine está aqui junto comigo. Sábado a gente participava de um curso, né? Somos colegas de um movimento e a gente participava de um curso. E a Olinda Guedes, que é minha mestre também de constelações, ela mostrava essa importância do nascimento. E aí se falava depois dessa ligação grande que tem esse início de ano. Nasce, é um momento de nascimento, e aí nós podemos comemorar o nascimento de um novo ano. Eu preciso escolher a mudança, buscar a mudança, evitar querer ser o mesmo o resto da vida. Obrigado, Elaine. Escolher, gente. É época de escolher o que eu escolho. O que eu escolho? Evita querer ser o mesmo para o resto da vida. Mas sempre foi assim, eu sempre consegui assim. É verdade, eu sei que conseguiu. Mas chegou a hora, chegou a época de eu e você fazer a diferença. Tá ansioso? Respira, respira. Lembra? 1, 2, 3, 4. Segura 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Segura 1, 2. De novo. E qualquer outra técnica. Tem muitas técnicas de respiração que nós podemos acalmar a nossa mente. Então, a mudança continua fazendo a gente viver. Algo fundamental para construir a mente é aprender a entender as conquistas. As conquistas realmente nos colocam num estado motivado. Nos colocam para cima. Foca no hoje mesmo. Nesse agora. Qualquer coisa tem um livro maravilhoso, O Poder do Agora, ou um livro mais fininho, se alguém quer, Praticando o Poder do Agora. Eu tenho eles, poderia até ter trazido para mostrar. O Poder do Agora. Exatamente. Focar no hoje, focar nesse momento, pode nos ajudar a sair da zona de insatisfação. Porque a gratidão é real pelo que nós temos. A gratidão vai nos conectando naquilo que mais nós queremos. Quem já participou, e aqui tem pessoas que estão participando dessa live, que sabem que quando eu ensino treinamento PNL sistêmica principalmente, pessoas que querem largar medicamentos, a primeira coisa que elas precisam começar a fazer é agradecer o medicamento pelo tempo que ele fez parte da vida. Se eu quero largar algo, eu agradeço. Então a gente vive agora, com certeza olhando para o amanhã. Eu continuo conectado no amanhã. Eu continuo entendendo que o amanhã pode fazer o melhor para mim. A mente que destrói, ou outra mente que destrói, que nós podemos dizer, é a ideia de se sentir culpado. Ou muitos pais se sentem... Vai conseguir sim, Dulce. Estamos juntos. A ideia de que a culpa do seu insucesso está também no outro. Ou às vezes eu me culpo pelo insucesso de uma pessoa. Pai se sentindo culpado pelo insucesso dos filhos. Ou às vezes eu jogando o meu insucesso nos meus pais. Destrói, gente. Essa é uma mente que nos destrói. Quando a gente fica querendo encontrar culpados, a gente pode entender de onde vem para que a gente pode fazer a diferença. Encontrar culpados talvez seja um esporte preferido de todo fracassado. Olha o que eu falei. Encontrar culpados talvez seja um esporte preferido de todo fracassado. Eu admito para vocês todos, gente. Se fosse como 2017, 2018, 2019, minha vida. Não precisar estar fazendo isso aqui de manhã. Ter treinamentos presenciais. Agora está voltando, eu sei que está voltando. E aqui dentro está gerando uma dúvida. Podem crer, gente.
Eu decidi que eu vou esperar passar o Natal e semana que vem vai ser a minha semana de muitas reflexões, desse nascer novo aí. Que está surgindo vários pedidos de treinamentos presenciais, pessoas pedindo, mas por que você não volta? Vamos fazer parceria. Eu sempre trabalhei muito com associações comerciais. E aí começa a ficar essa dúvida. Eu continuo no online, eu vou para o presencial. Ah, mas por que não faz duas coisas junto? Porque só estar aqui sempre fazendo lives, trabalhando os treinamentos online, já é desafiador. Exige bastante tempo. Mas eu não vou ficar encontrando culpas. Eu não decidi fazer isso. Quando eu percebi que realmente ia demorar muito, que parece que a coisa não ia andar no meu ramo de atividade, eu decidi, em abril, vir para o mundo online. Felizmente, são várias mentorias, trabalhei com bastante mentorias individuais. Ainda tenho, nesse exato momento, estou com 5 pessoas em andamento, tem me ajudado a pagar meus boletos. Sim, para mim é desafiador. Por exemplo, nesse momento tem uma pessoa em andamento em Tangará da Serra, Mato Grosso, né? Na Serra. Nunca vi essa pessoa, não faço nem ideia como ela é, certo? Mas estou aí ajudando ela, trabalhando com ela. E para mim isso é desafiador. Mas se eu ficar encontrando culpados, o governo, isso, aquilo, não vou para frente, gente. É o que eu falo, as pessoas muitas vezes vêm me contar, por exemplo, do óculos. Ah, porque foi minha professora, porque quando eu era criança, porque eu tinha que não sei o quê. E as pessoas vêm fazer isso. É possível todos nós enxergarmos melhor. E se você conhece alguém que já em fevereiro quer estar enxergando melhor, largando os óculos, né? Eu sei que o curso vai até final de março quase, né? Aliás, vai até final de março. Você conhece alguém? Pede para a pessoa entrar em contato. Deixa a pessoa viver mais leve. Deixa essa pessoa realmente poder mostrar a beleza do rosto. Eu sei que contaram para ela que isso é impossível. Que quem usa 30, 40 anos óculos, gente, é quase impossível isso caber na mente dela, que uma pessoa pode ficar sem óculos. Eu sei que isso foi construído na mente dessa pessoa. Mas fala para ela, existe sim. Existe sim. Que bom, Dora. Que bom. Será uma honra ter você junto. Nós podemos, gente. Isso é possível para todos. Tira isso da mente. No treinamento a gente trabalha PNL, trabalhos sistêmicos e também nós conseguimos fazer esse movimento. Te conheci através do Diego, que bom. Diego, uma pessoa que eu amo, adoro, cara fantástico. Tem me inspirado muitas vezes, me inspirado muito, tá? Que bom saber que você me conheceu através dele. É uma honra mesmo. Então, é possível para todos nós. Tá, gente? Não aceita menos do que isso. Tá? Então vai, se você conhece, ou passa para a pessoa, ali na bio do Instagram mesmo, tem lá, você se inscreve, nós vamos manter contato. Hoje a gente vai começar a mandar mensagem para as pessoas, entrar em contato, algumas vamos ligar. Todos nós podemos. Né? Desde 2019, confia muito nele. Ele é fantástico mesmo, também. Aprendi a gostar muito dele. Então, gente, acredita. É possível. Vai lá para a Bíblia. Tudo é possível para aquele quem crê. E é incrível como as pessoas passam a acreditar nisso e como isso se torna verdade. Sempre repito que nós pensamos o que pensamos, nós somos o que somos, e até nós fizemos, realizamos, porque a história que nós contamos, ou a história que foi contada para nós, nos empurrou para isso. Porque um dia alguém disse, você precisa de óculos. Porque um dia alguém disse, você vai ter essa doença para o resto da vida. Porque alguém um dia disse para você que é para o resto da vida que você vai ter que conviver com essa doença. E essa mente, ela vai me destruindo, Acreditar.
Foi minha palavra de ordem em 2021. Que bom, parabéns. Está validada. Acredita mesmo, gente. Porque quando a gente começa a acreditar, nós começamos a enxergar lá na frente. A gente começa a sonhar que isso é possível. E quando a gente enxerga algo acontecendo, isso acontece. Muitos estudiosos falam, se você ainda não crê, começa a fantasiar algo. Começa a colocar fantasia. Começa a colocar fantasia que você enxergar lá. Começa a fantasiar que pelo valor de 40% ou 30%, depende do valor que você pagou nos seus óculos, começa a fantasiar que investindo 40% do valor do seu óculos, daqui a 3 meses você não tem mais óculos. E você vai aprender e conhecer movimentos que é para o resto da sua vida. Eu sei que é difícil para muitas pessoas acreditar nisso, eu sei. Mas é possível, isso está provado. São milhares de pessoas. Faz mais de 100 anos que foi escrito o primeiro livro sobre isso, mas não é dito para nós. Não é ensinado para nós isso. Então, se 2022 vai fazer a diferença, se quer ter uma mente que vai construindo, que vai enxergando as coisas melhores acontecendo, quem sabe você começa a ver já melhor, inclusive com os olhos. Sim, muitas vezes na angústia da gente fracassar, a gente se vê paralisado diante das situações, diante dos desafios. A gente se vê paralisado. Eu sei, tem gente aqui que largou medicamento, né? Tem uma colega nossa que está participando aqui, que largou os medicamentos que tomava, gastava R$900 em medicamento, já diminuiu acho que para 300 mais ou menos por mês, porque ela me contou a última vez. Eu sei que isso dá medo, gente, mas espera aí, eu sempre dependi do remédio. Eu atendo mentorias, gente, e nas mentorias as pessoas falam assim, mas eu tenho medo de largar. Porque todas as vezes que eu fiquei sem o medicamento, eu entrava num movimento de não sabia, e agora? E se não der certo? E se eu não conseguir? Entendo perfeitamente. Porque nós vamos sendo programados, nós vamos sendo colocados na mente que é essa a nossa realidade. O medo existe, mas a gente não pode deixar ele nos paralisar. Verdade. Eu e você podemos ser diferentes, fazer a diferença e conquistar a diferença. Nós podemos. Nós podemos. Gente, se tem uma coisa que realmente me preenche e que eu faço questão de participar, tem pessoas que participaram de treinamento comigo, tempos depois a gente continua tendo contato. Porque eu quero que a pessoa continue melhorando. Eu quero que a pessoa realmente tenha bons resultados. Tudo é possível. Tudo é possível. Se você tem um desafio, se você ainda entende que a sua mente ainda está te destruindo, acreditando que isso é quase impossível, começa a trabalhar uma diferença. Começa a mudar. Começa a contar para as pessoas que sim, é possível enxergar sem óculos. Começa a contar para as pessoas que sim, é possível. Tudo é possível. O nosso medo, ele vai fazendo isso com a gente. Só que o nosso medo, muitas vezes, gente, ele é inadequado, é insuficiente. O medo é importante, senão eu poderia dizer, eu vou me jogar agora do 25º andar, porque eu sei que eu não vou me machucar. Não. Tem coisa que é importante que eu tenha medo. Mas esse medo de enxergar a transformação. Nós podemos tudo, é verdade. Adora colocando para nós aqui. Estar com pessoas que você se transforma muito, que me transformaram muito. E isso é fantástico que ela fala, porque assim, há comprovações que nós vamos nos tornando muito parecido com as 5 pessoas que a gente mais tem contato, com as 5 pessoas que a gente mais convive. Nós vamos tendo esse movimento. Então, traga para dentro de você a construção, ao invés da destruição. Traga para dentro de você essa nova maneira de ver a vida. Quando a gente começa a perceber e identificar os nossos medos, nós podemos começar a melhorar e melhorar muito. Trazer excelentes resultados para dentro de nós.
Um exemplo, pessoas, agora eu lembrei disso porque semana passada uma pessoa entrou em contato comigo falando assim, o que eu faço para parar de procrastinar? Eu tenho uma dificuldade, eu fico procrastinando muitas coisas. Falei duas coisas para ela. Em primeiro, afasta de você tudo que te distrai. Às vezes, por exemplo, deixar o celular mais longe quando eu preciso fazer algo, ajuda muito. Por exemplo, hoje de manhã, eu queria meditar, fiz um exercício de respiração primeiro, meditei um pouco aqui no espaço, o meu café da manhã sempre é ovos com fruta, então eu saboreei 2 mangas, cozinhei 5 ovos, foi o meu café da manhã, e é assim que é o meu café, porque quando eu queria emagrecer, eu tomei essa decisão, então fazem vários anos, acredito hoje que faz aí uns 10, 12 anos, aliás 12 anos já, que o meu café da manhã é sempre ovos cozidos, sempre. E para ficar tranquilo, não faz mal para a saúde não, porque senão eu já tinha morrido, que faz 12 anos que eu consumo ovos cozidos, tá? Então pode ficar tranquilo. Então fui preparar tudo isso e fiquei pensando no que eu falaria hoje sobre a mente. Tudo bem que muitas vezes chego aqui e já falo coisas bem diferentes do que eu pensei até, né? Mas eu fico tentando meditar, encontrar, ficar imaginando, lembrar do que eu estudei, dos livros que eu li, e eu fico com essa conexão. Então, se eu ficar com o celular próximo, já começa a vir mensagens, começa a entrar recados. Então eu deixei meu celular longe. Felizmente ele estava praticamente sem carga, foi melhor ainda, porque já deixei ele carregando, enquanto que eu fiquei preparando meu café da manhã, meu chá, porque eu tomei chá, esquentei água, tomei um chá, e cozinhando os ovos, comendo uma fruta. Tem 2 cachorras aqui no espaço, fui acariciar elas um pouco e dar água. Então eu sei que o celular me distrai, então eu deixo ele mais longe. E às vezes, gente, fazer um esforço de evitar esse contato com pessoas que tragam reforço de comportamentos nocivos. As coisas não precisam ser fisicamente verdade, porque eu já começo a mudar mentalmente. Tem uma frase, já que estou falando nisso, tem uma frase que eu desconheço o autor, tá, gente? Realmente, agora se eu falar o autor eu vou desconhecer. Mas que diz assim, vocês já devem ter ouvido essa frase: o olho vê somente o que a mente está preparada para compreender. O olho vê somente o que a mente está preparada para compreender. E aí a internet tem nos ajudado, mas tem prejudicado. Às vezes surge uma doença e a gente vai para a internet pesquisar. E a gente percebe que essa doença, lá tem as matérias, etc. E às vezes colocam informações de gravidades. E aí eu já enxerguei isso, a minha mente já traz isso para dentro dela e ela começa a me destruir. E a minha mente começa a me destruir. Então, a maioria das pessoas que tem uma mente que vai destruindo ela, é porque ela passou a acreditar nisso que foi dito para ela. E é incrível como nós temos uma dificuldade de acreditar que alguém pode fazer as coisas boas. O Diego sempre me fala que somos movidos por imagens, exatamente. Por isso, quando eu falei antes de sonhar, fantasiar, é exatamente isso. Porque eu começo a trazer uma imagem diferente para mim e eu começo a criar essas sensações que a Dora fala aqui. Mudei a minha imagem, começo a mudar as minhas sensações, começa a gerar uma emoção dentro de mim e realidades diferentes podem acontecer. Realidades diferentes podem acontecer. Então confia, pesquisa, vai procurar quem pode te ajudar. Os estudos mostram que o alimento que nós ingerimos, ele tem uma grande força sobre nós. Realmente pode fazer muita diferença. Esqueceram de continuar falando para nós a importância do ômega 3, por exemplo. Que é tão importante na nossa vida.
Dizem que até quem estuda a mente e o sistema neuronal, que ajuda muito na melina, que é uma proteção dos nossos neurônios. É a capa do fio dos nossos neurônios, né? É a capa. Então, mas não se fala isso no dia a dia. Quando você vê essas matérias no jornal, é importante conseguirmos fazer isso. Estudos comprovam que a construção da mente, ela precisa dessa concentração. Concentração é a chave fundamental. E antes, quando eu falava que participava de um evento sábado, uma das etapas foi justamente o cara explicando para nós sobre a importância da respiração consciente. A maioria de nós esquece de entender que nós podemos controlar a nossa respiração, fazer o nosso dia ser melhor através da respiração também. Sonhar, imaginar. Quem não sonha, quem não imagina é uma pessoa triste. E essa mente vai nos destruindo. Então todos nós podemos. Se nega a acreditar que é menos que isso. Você que vai largar os óculos agora em 2022, quando as pessoas falam assim, isso é quase impossível, deixa entrar num vídeo sem no outro. Que tem muitas pessoas que já conseguiram, muitos alunos meus já conseguiram. Muitos. A nossa concentração, ela, já me vejo sem óculos, parabéns, e vai estar mesmo. E muito mais rápido que você imagina. O curso é 3 meses, realmente o curso é 3 meses. Porque tem casos de pessoas que precisam de exercícios mais, tem questões mais aprofundadas. Por exemplo, tem uma pessoa inscrita, ela tem um estrabismo muito alto, eu sei que vou ter que dar mais atenção a ela, mas muitas pessoas com 1 mês, e é muito importante que você vai aproveitar janeiro, que muitas pessoas estão mais de folga, vão realmente conseguir até final de janeiro já estar sem óculos. Muitas, eu tenho certeza disso. Então, gente, quando eu estou falando aqui, quando eu começo a ter isso, essa mudança de pensamento, essa mudança de imagens, como um ritmo natural da minha vida, isso começa a se tornar possível. É como se fosse uma orquestra regendo, ou um maestro regendo, novos acontecimentos, novas realidades. Isso vai acontecer. Há 10 anos, nossa, tem 52 anos, você está com pouco tempo. Tem pessoas que já usaram 40 anos e largaram, tá? 10 anos é fichinha. É rapidinho para resolver. Você vai perceber. Muitos estudos comprovam que a nossa mente, ela constrói ou destrói. Muitos, gente. Se vocês pesquisarem sobre a mente, lerem livros nessa área, vocês vão encontrar muito dessas informações. A mesma mente que constrói é a mente que destrói. Então, chegou a hora, o convite que eu faço a você. Começa a trazer outros pensamentos. Começa a construir. Começa a falar que é possível. Entra ali, vai ali dar um clique na bio, ali no Instagram mesmo, aproveita ali. Manda já o contato lá, coloque seu nome, que nós ainda hoje vamos manter contato com você e você pode ter essa grande oportunidade. Eu sei que às vezes é difícil acreditar porque por 40%, 50% do valor de um óculos, você vai resolver isso e vai entender como você sempre pode se ajudar para o resto da vida. Eu sei que é desafiador, tá? Eu sei que é desafiador isso. Mas é possível. Exatamente. Na meditação, quando eu vou trazendo a presença, eu construo mais do que destruo. Então, isso está comprovado, tá, gente? Comprovadíssimo. A nossa mente constrói, inclusive quando a gente se sente amado. Quando a gente se sente amado, nós construímos mais. Como fica forte uma pessoa quando ela se sente segura de estar sendo amada? Ela fica mais forte.
Eu percebi essa noite, acho que a nossa filha tinha um pesadelo e ela acordou toda assustada, né? E mãe, né? E a gente pegou e abraçou ela, minha esposa abraçou ela, ficou segurando ela. Eu falei, ó, e ela toda assustada, tensa, preocupada, e nós, ó, só tá o papai e a mamãe aqui, olha aqui, ó. Liguei a luz e aí ela foi se acalmando, né? Foi se acalmando, porque ela percebeu, não, nós estamos aqui, a gente te ama, lembra? Nós estamos aqui, tá papai e mamãe aqui. Então, um sonho, um pesadelo, eu tive muitos quando era criança, e fez com que ela estava preocupada, mas o fato da gente estar junto com ela, abraçar ela, ficar junto com ela perceber que ela estava se sentindo amada, ela foi acalmando, e logo ela conseguiu então ficar calma e conseguiu ter esse resultado. Nós já fomos capazes de muitas coisas, a nossa mente já nos possibilitou muitas coisas. Possibilitou cura. Eu falo às vezes, tenho amigos médicos e eles mesmos falam, às vezes é desafiador para nós, a gente enxerga que a pessoa, ela só pelo fato dela mudar o pensamento, ela conseguiria se curar. Mas ela não consegue mudar. Então a gente precisa ficar dando medicamento, ficar falando que isso que vai fazer a diferença para ela. Porque ela não consegue se ajudar. Então nós somos capazes de muitas coisas. Uma das maiores curiosidades é que quando a pessoa começa a aceitar de quem ela começa a mudar. É incrível isso. Por isso eu já falei muitas vezes aqui uma frase, vai na frente do espelho e fala, eu me amo, eu me aceito do jeito que sou. Quando a gente faz isso, a gente começa a mudar, a gente muda. Por isso tem uma frase do Sigmund Freud, né? Ele dizia que a gente poderia ser muito melhor se a gente não quisesse ser logo tão bom. Se a gente aprendesse a trilhar o caminho para ser bom. Se a gente confiasse nas pessoas que estudaram para algo. Então, confia. Entenda que todo ser humano pode falhar, que médico também é um ser humano. E por isso, quando a gente vai lá, a maioria das coisas que precisa ser feito no ser humano, eles exigem que a gente escreva ou assine um documento que a gente está correndo risco. Porque em tudo tem risco, não tem como fugir disso. Mas a mente que constrói, ela sabe que vai ter dificuldades, vai ter desafios, vai ter riscos, e ela continua em frente. O que você vai continuar em frente? O que você vai fazer diferente nesse 2022? O que você decide nessa semana do nascimento, desse renascer? Como é que eu quero nascer? Pega a semana que vem, então, já que chegou essa era do nascer, para pensar um pouco, se conectar, como é que vai ser 2022? Cria essa conexão. Tem uma frase de Napoleão Hill que diz que tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Uau, gente! Por isso que inventaram o celular que eu estou falando aqui para vocês. Por isso inventaram uma internet que não precisa nem um fio para chegar a informação na sua casa ou na rua onde é que você está. Porque a nossa mente, a sua mente, ela é um fogo que precisa ser aceso. Tem chama ali que vai queimar quando você acender ela. Jamais, vou usar aqui a minha expressão da minha região, jamais é um balde, que precisa ser sempre colocado coisas dentro. A mente, você já tem muita informação, você já pode fazer a diferença, você já pode trabalhar, você já pode ajudar pessoas. A mente que constrói é aquela mente que vai em ação, que coloca em ação, que se conecta com o melhor. Ela sabe que o melhor vai vir. Talvez vai levar um pouco mais tempo, porque as pessoas prometem milagres. Eu tenho um pouco receio daquele negócio.
Faça tal coisa e em 3 dias você vai ser realmente uma pessoa rica. Talvez eles esquecem de falar rica em pensamentos, rica em... Eu tenho um pouco de dificuldade de crer nisso, porque eu acredito que é possível para todos nós. Mas a pessoa tem um tempo. Porque para mudar crenças nossas, crenças de escassez, crenças de doença em 3 dias, gente, tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Dora, dá risada, é verdade. Eu tenho uma dificuldade. Tudo bem quem concorda, quem aceita, mas é uma dificuldade minha. Tá? É uma dificuldade minha. Então vai nutrindo essa mente de construção, de imaginação, de enxergar com grandes pensamentos. Vou falar uma frase aqui que um dia me contaram e eu trago isso para mim. Nunca iremos mais alto do que os nossos pensamentos. Jamais iremos mais alto do que os nossos pensamentos. Jamais iremos mais alto dos nossos pensamentos. Então, primeiro precisa estar o pensamento. Primeiro alguém precisa imaginar. E se fizesse? E se colocasse? E se fosse fazer assim? E se fizesse desse jeito? Estou percebendo pessoas amigas, conhecidas aí, que legal. O que é necessário então para mudar uma pessoa é mudar a consciência de si mesma. É começar a falar a verdade. Verdade, eu tenho orelhas grandes, está tudo certo. É verdade, eu tenho os dentes de cima um pouco mais saltados, está tudo certo. É verdade, para mim falta cabelo, está tudo certo. Quando eu passei a gostar de mim mesmo, eu percebi que a minha vida melhorou, que a minha vida mudou. Porque eu mudei a minha consciência, porque eu mudei as minhas verdades. Começa a nutrir a sua mente com grandes pensamentos, com grandes conexões, com grandes realidades. Começa a imaginar isso acontecendo. Bob Proctor, um cara que eu gosto muito do jeito dele falar, ele sempre fala, um perigo nosso é que a nossa mente ela gosta de voltar para o piloto automático. Mas mesmo assim, continue fantasiando, continue enxergando que vai dar certo. Continue criando a fantasia de que um dia será possível. Quando nós começamos a mudar nossa consciência, começa a mudar a nossa realidade, começa a mudar a nossa vida, começa a mudar o nosso jeito. Tudo que eu quero precisa ter movimentos. Tudo que nós conseguimos é porque a gente se adaptou a algo diferente. Se aceitar do jeito que somos. É isso mesmo, Ivânia. Exatamente isso. E nós podemos fazer essa diferença na nossa vida. Queridas pessoas, gratidão. Hoje foi uma live mais longa, fiquei aqui 50 minutos falando. Então, às vezes a gente se empolga, né? Minha ideia é ficar 30 minutos, mas quando eu me apaixono pelo assunto, eu gosto muito desses temas da mente, das possibilidades. Eu gosto muito de ver as pessoas enxergando a possibilidade de que o mundo melhora. Sou apaixonado quando as pessoas vêm me falar que a vida delas está diferente, que elas tomaram decisões, que elas estão se conectando com esse melhor. E é muito bacana a gente perceber pessoas conquistando os resultados. Então, eu, nas lives, nos meus treinamentos, eu sou um instrumento que passa, eu me coloco a serviço, eu sempre estou a serviço, me colocando a serviço. E as pessoas que já largaram óculos até hoje, é porque eu só me coloquei a serviço. Eu expliquei o que me ajudou. Eu aprendi isso, e se eu posso falar, é porque isso faz parte da minha história. Faz parte da minha história ter que estar usando óculos há muitos anos e continuo sem. Faz parte da minha história perceber que às vezes a leitura está começando a dificultar. Eu falo, opa, Leomar, lembra, você aprendeu, você conhece. E eu entro no movimento de novo. Faz parte da minha história buscar essa cura, entender essa cura e realmente fazer a cura. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. A mente que constrói, ela é uma mente de pessoa que enxerga acontecendo e ela sem. Então, parabéns, Dora.
vai ser um privilégio ver você também sem óculos daqui a no máximo 2 meses. Eu creio que você, pela vontade que você tem, pela mente que você já tem, em 30 dias você já está conseguindo isso. E enxerga isso acontecendo como você falou antes, que realmente isso vai conseguir fazer isso. Uau, Leila, passando em Tocantins e assistindo a live. Que legal, obrigado. Tudo é possível sim. Gente, que satisfação. Leila, parabéns, obrigado. A Leila é uma pessoa que já participou de treinamentos comigo também. Que bom. Cuida bem dessa região aí, né, que eu sei que você está entrando nesse mundo novo, indo para um novo lugar, residir num novo lugar. Mas tudo é possível, tá? Sucesso para você também. Queridas pessoas, que Deus realmente ilumine a caminhada de cada um de vocês. Continue acreditando. E se isso faz parte da sua vida, viver 2022 sem óculos, estarei utilizando Meir Schneider, que é um grande incentivador meu, através dos seus conhecimentos, criou o método Self-Healing, que é um método da autocura, tem me ajudado em outras coisas também, não só no óculos, tá? Em outras áreas também. A PNL, que eu vou estar falando muito como nós trabalharmos a nossa mente para a gente realmente conseguir mudar esse pensamento e conseguir esse privilégio de ficar sem óculos. Também algumas dinâmicas sistêmicas que vêm das constelações sistêmicas. É praticamente essas 3 áreas que eu uni para criar esse método e realmente ajudar as pessoas em 3 meses estar sem óculos. Ter essa melhor visão e ter esse privilégio na sua vida. Querido Deus, obrigado por essas pessoas queridas que estavam aqui comigo hoje. Sempre é melhor falar quando tem pelo menos uma pessoa me assistindo, tá? Quando eu falo e tem sempre um 0 aí é desafiador, né? Agora quando eu começo a perceber lá 1, 2, eu já falo, opa, pelo menos alguém está me ouvindo. Eu sei que muitas pessoas assistem depois. Eu vejo as pessoas curtindo as entradas, as pessoas que assistiram pós. Mas realmente isso faz bem para a gente quando tem pelo menos uma pessoa assistindo ao vivo. Então gratidão mesmo por você estar aqui, gratidão por essa pessoa querida, gratidão por compartilharem, trocarem ideias comigo nas lives. Isso faz muito bem para mim também, vai me inspirando a trazer o melhor. Amanhã cedo, novamente, estarei falando sobre a mente. Então, se você quiser estar aqui comigo às 7h07 da manhã, também pretendo falar até 7h57 amanhã, tá? Forte abraço, que Deus realmente ilumine esse início de semana. E lembre-se, estamos no início de uma nova semana. Estamos entrando na era do nascimento, na era de fazer nascer uma nova história na nossa vida. Faça isso por você. Conte isso para sua mente, que certamente muitas coisas boas virão, tá? Forte abraço! Às vezes posso passar do horário, posso nesse horário, às vezes nem sempre, que bom! Hoje você podia. Gente, forte abraço, que Deus realmente ilumine a sua caminhada, que esse dia realmente possa fazer a grande diferença na sua vida, que realmente o nascer, o renascer esteja acontecendo.